Dizer que água é essencial à vida é pouco. Ela é a base do planeta, do corpo, das plantas, de tudo. Enquanto em alguns lugares tem abundância, em outros, a falta causa dor. De acordo com o Instituto Trata Brasil, cerca de 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável no Brasil. São pessoas como a dessa comunidade aqui de Boi Morto, que sem o apoio de uma cisterna sofrem e muito sem ter água nem para matar a sede. Antes da cisterna, o jeito sempre foi caminhar longas distâncias até encontrar água. Boi Morto é uma comunidade quilombola que, assim como várias outras na região, surgiu como um refúgio para ex-escravos. É também um lugar onde, até hoje, a busca de água é uma luta constante. A planície verde indica que agora é o período chuvoso, mas a partir de maio ou junho, o verde dá lugar para uma paisagem seca e, com ela, a falta de água. Aí tem o período chuvoso, que tem a colheita, e quando essa água acaba, tem os carros-pipa, mas a demanda é muito grande. E as pessoas têm que esperar por muitos meses, né? E aí, como eu estou falando, a água não é suficiente. Aí as pessoas ajudam umas às outras, né? Mas é complicado. Acho que nem tomar água o pessoal não toma direito, a ponto de matar a sede, porque tem que ser na regra. Antes o senhor buscava água onde? Nos cacimbão, lá perto daquela serra lá, e tinha que puxar na latinha d'água para encher os barris. Ia andando? Era andando atrás de Jumetim, 6 quilômetros. 6 quilômetros? 5 a 6 quilômetros. Para trazer água para quantas pessoas aqui? Era para família mesmo daqui, para minha mãe, meu pai. Tá certo. E o senhor tem filhos pequenos também, né? Tenho 4. Para quem tem sede, os barreiros às vezes são a única solução. A maioria aqui na comunidade já passaram por isso, né? A minha mãe, todas as pessoas, tem uns cacimbões aqui meio próximo, que é de onde eles pegavam água para beber antes, né? Antes de chegar as primeiras cisternas na comunidade. E aí eles pegavam água na cabeça, não sei se conhece cabaça, né? Que é um fruto da roça também, que só serve para buscar água, né? Para essas coisas. E ela pegava água nessa cabaça, é mais de 1 quilômetro, né? E não era só uma vez que ela tinha que ir. E sem falar que às vezes a demanda era tão grande até para pegar água nessa cacimba, que às vezes o pessoal ia e não encontrava, né? E o pessoal tinha que escavar um pouco para esperar a água aparecer para poder pegar. Era a água que a gente bebia. E a qualidade da água era como? Era péssima. Era uma água que tinha cheiro, que tinha cor e sabor. O trabalho do Instituto Luz é levar independência, autonomia e dignidade para as comunidades do semiárido, e o primeiro passo é a construção de cisternas que armazenam a água da chuva, como essa que acabou de ser construída no pátio do seu Adalto. Mas será que é suficiente para toda a situação que o semiárido do Piauí enfrenta? Não é o suficiente, né? Então, quando a gente fala em segurança hídrica no Instituto, a gente pensa num sistema hídrico resiliente, que é o quê? Cada casa com sua cisterna, porque é a tecnologia social mais importante aí, talvez do semiárido, na questão do acesso à água, né? Então são cisternas familiares. A gente trabalha também com a perfuração dos poços, né, que são equipamentos coletivos, escavação de barreiros, que são açudes que se enchem na época da chuva. E existe também um outro tipo de cisterna, que é a cisterna calçadão, que é uma cisterna de 50 mil litros. Então, trabalhando o sistema hídrico desses, vai ter água para o consumo humano, água para o trabalho, para a lavoura, né, para os animais. Aí sim a gente consegue dar uma segurança hídrica bem interessante para a família. E o senhor estava me contando antes que ganhar uma cisterna aqui é como ganhar na loteria? Que história que é essa? Melhor do que ganhar na loteria. Melhor ainda? Oxe, Porque aqui é uma coisa que não é para sempre. É muito bom isso aí. E como que isso vai impactar a sua vida agora? Vai melhorar muito, porque é uma coisa boa, não precisa a gente sair os cacimba para puxar água mais, não vai precisar mais. Para mim ainda é melhor ainda, que vai ficar tudo mais fácil para a gente. Tá certo. Fica mais fácil para a gente.
Tá certo. Tem água na época de chuva e tem água na época de seca também, agora né? aí encheu, aí pode esquecer, aí é o ano todinho. Eu nem tenho palavras, né, para dizer o quanto essa cisterna está sendo importante, né, aqui na nossa comunidade. Assim, impacto negativo não tem, né? Impactos bons, positivos, que vai melhorar muito, e muito mesmo. Vai facilitar as nossas vidas bastante e até a produzir, né? Porque tem pessoas que às vezes pensam em produzir e não tem como, né? Vai facilitar muito. Impacto também para os voluntários que constroem as cisternas. Eu acho que toda vez que eu abrir uma torneira, eu vou lembrar dessas pessoas. Porque o que a falta d'água provoca na vida das pessoas, né? Nosso corpo é formado de água. A natureza tem muita água. E quando não tem água, o que acontece? Então as pessoas, você vê uma pessoa de 50 anos parecendo 75 anos. Então eu acho que nós temos muito para contribuir. Aqui do lado, no Piauí, onde nós estamos, tem uma imensa carência. Então muitas pessoas podem ajudar de diversas formas, né? Ajudando financeiramente, se não puder dar o seu tempo. Mas o mais importante, além da gente possibilitar que a água chegue até essas pessoas através de uma cisterna, onde pode ser armazenado a água da chuva, ou trazer carros-pipas para armazenar, para eles passarem a seca de uma maneira não com luxo como nós, claro que não. Racionado a água também, mas pelo menos ele não vai andar 5 quilômetros para buscar água, né? Então, assim, nós podemos sair de onde nós estamos, doar uma parte das suas férias, fazer alguma coisa por essas pessoas, porque esse é um amor na prática, né? Em um dos mais extraordinários textos do Novo Testamento sobre a experiência de seguir o Mestre Jesus, nós encontramos aqui no Evangelho de João. Poucas horas antes de ser preso e morto, Jesus Cristo afirmou aos seus discípulos: "Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros." De maneira clara, aqui nós vemos talvez a maior característica de um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo: amor. Esse amor, ele provém inicialmente de um profundo relacionamento com Deus, mas não pode ficar apenas no âmbito pessoal. Esse amor, ele precisa ser compartilhado com outras pessoas. No entanto, a melhor maneira de expressar esse amor aos que estão ao nosso redor e também àqueles que estão distantes de nós é através de ações. Ações que possam demonstrar através de maneira prática, no serviço ao próximo, quem de fato é Deus na nossa vida. Entre tantas outras iniciativas no intuito de fazer discípulos ao redor do mundo, a Igreja Adventista também mantém oportunidades àqueles que ainda estão ali no período escolar, mas que também desejam servir. Pessoas que sentem o desejo de manifestar de maneira concreta amor àqueles que tanto necessitam. Em outras palavras, sendo assim também o verdadeiro discípulo do Mestre. O programa de estudantes missionários na Igreja Adventista teve seu início de maneira informal na sala de estar do Dr. William Lovelace, na década de 50. Ele era pastor da Igreja Adventista de Tacoma Park, Lago Church, no estado de Maryland, nos Estados Unidos. Alguns líderes estudantis das atividades religiosas ali do campus do Columbia Union College estavam buscando ali maneiras de transformar a experiência missionária em algo real para eles. Até aquele momento, os missionários, que já eram um número considerável, eram apenas pessoas de uma idade mais avançada. Mas essa nova ideia de enviar estudantes como missionários para outras partes do mundo teve um impacto extraordinário entre aqueles alunos e foi rapidamente aceita e apoiada. O primeiro estudante missionário, Marlin Mathiathan, ele serviu durante o verão de 1959 no México. Primariamente, ele ajudou pastores locais a evangelizar uma área remota do país. Mas ao voltar, ele trouxe consigo histórias e experiências marcantes dessa sua viagem, que rapidamente chamou a atenção e levantou o desejo em outros alunos que também tomaram a decisão de participar da missão servindo em outras partes do mundo. Geralmente, os estudantes que queiram servir como missionários dedicam um ano da sua vida integralmente
ao avanço do reino de Deus em alguma parte do mundo que necessite diretamente de ajuda. Como praxe, o estudante ele assume os gastos de viagem e a instituição que o recebe concede ao aluno um pequeno estipêndio mensal para cobrir as suas necessidades básicas de moradia e também de alimentação. Um estudante missionário tem a oportunidade de transformar o coração daqueles que ele entra em contato. E, sem dúvida alguma, alguém sempre é impactado com esse tipo de iniciativa. Ao dedicar um ano da sua vida para Deus, sonhos sempre se transformam em realidade. Muitas vezes, o resultado é visto na construção de uma nova igreja, ou quem sabe no auxílio a uma comunidade carente, ou no sorriso daqueles que são tocados pelo estudante missionário. Mas com certeza, um dos grandes beneficiados é o próprio estudante. História após história confirma que aqueles que servem dessa forma nunca mais retornam como a mesma pessoa. A paixão por outros e o desejo de servir na missão de Deus tem o poder de mudar por completo a vida desses estudantes que, de maneira tão altruísta, decidem viver a real experiência de ser e fazer discípulos entre aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo. Se você deseja ter maiores informações sobre como servir ao Senhor em sua missão como estudante missionário, entre em contato conosco para obter maiores informações sobre como você também poderá fazer discípulos para Cristo em outras partes do mundo. E então, malas prontas? Que tal dedicar algumas semanas ou até mesmo um ano da sua vida ao Mestre Jesus?